Quero começar por cumprimentar o Dr. Pino Balsemão e começar esta minha intervenção registando, de facto, um mundo que nos divide, de diferenças na perspectiva que temos da comunicação social e do papel dos grupos económicos na comunicação social e obviamente que essas diferenças terão obrigatoriamente que ser tidas em conta nas perguntas que gostaria de lhe colocar e que certamente nas respostas que me dará às questões que queria colocar. Antes de mais, queria colocar uma que não tem nada de ideológico, é um apelo a que nos pudesse deixar aqui os dados sobre a publicidade do Grupo Empresa, se tiver esses dados discriminados em termos de percentagem das receitas publicitárias nas receitas do grupo e relativamente à sua fonte, tendo em conta o anunciante, se tiver essa discriminação e se nos puder fornecer esses elementos. Queria agora, num outro conjunto de questões, referir-me expressamente a uma entrevista que o senhor deu ao Jornal Público e que já aqui fez hoje referência, em que, para além da questão que já aqui referiu, do plano do governo ter um plano para enfraquecer os grupos de comunicação social privados, a uma determinada altura, os jornalistas lhe perguntam se o governo quis fortalecer o grupo do Estado ou colocar os privados em situação de dependência, e o senhor diz as duas coisas. Perguntado se isso surtiu efeito, responde: se olharmos para os jornais, para a informação das televisões, acho que não surtiu efeito em termos gerais. O que não quer dizer que não tenha existido alturas em que tenham conseguido os seus objetivos. E, portanto, gostaria que, a propósito desta reflexão, nos pudesse aprofundar esta reflexão, particularmente naquelas situações em que entende que, de facto, o Governo cumpriu os objetivos que tinha com este plano de enfraquecimento e, portanto, de dependência, de colocação na dependência dos grupos privados e de fortalecimento do grupo do Estado. Mas há uma outra questão sobre a qual gostava também de lhe colocar algumas perguntas e que tem a ver com as ligações entre grupos económicos e financeiros privados e grupos de comunicação social, e particularmente numa questão que tem aqui sido reiteradamente colocada, que tem que ver com situações de órgãos de comunicação social que dão prejuízo e que, apesar disso, não constituem um problema para os grupos económicos seus proprietários. Foi aqui dado um exemplo, numa das primeiras audições relativamente ao Jornal Público, e eu gostava de lhe perguntar que tipo de interesses é que um grupo económico pode entender que são suficientemente relevantes para manter um negócio que dá prejuízo. E, portanto, tendo os grupos económicos privados, como é natural na economia em que vivemos, tendo o objetivo do lucro, o que interesse é que podem justificar que um grupo económico tenha um órgão de comunicação social quando ele dá prejuízo? Gostava também de lhe perguntar se entende de facto que os grupos privados e a participação dos grupos económicos privados no âmbito da comunicação social são de facto garante de independência da comunicação social. E queria colocar esta questão, confrontando até com uma resposta que dá nesta mesma entrevista ao Jornal Público, quando lhe é perguntado de onde vem o poder de um diretor de informação, e a resposta que dá é a seguinte: o diretor de um jornal ou de um canal de informação, enquanto tiver a confiança da administração, terá de ter todo o poder. Se perder a confiança nele, demito. E apelando aqui também à resposta que foi dada nesta comissão também do diretor do Expresso, que, respondendo a uma pergunta do PCP, nos disse que os órgãos de comunicação social que não são suscetíveis de serem condicionados são aqueles que à partida estão alinhados ou com o poder económico ou com o poder político. E, portanto, gostava que nos pudesse dizer se entende de facto que a participação dos grupos económicos privados na comunicação social é de facto um garante da independência desta comunicação social. E, sobretudo, tendo em conta o tipo de relações que hoje se estabelecem entre grupos económicos, grupos de comunicação social, grupos financeiros, as relações de dependência, por exemplo, dos órgãos de comunicação social em relação ao crédito bancário, em relação à publicidade, em que medida é que está hoje garantida a independência da comunicação social e o pluralismo na comunicação social? E dava aqui 3 exemplos apenas. Um primeiro que tem que ver com as relações entre o BCP e o SOL, em que o diretor do SOL denuncia uma tentativa de estrangulamento financeiro por parte de um grupo económico, de um grupo privado, um grupo financeiro privado,
a um órgão de comunicação social com motivações políticas. Um segundo exemplo, que foi aqui trazido também pelo diretor do Expresso, e que teve a ver com o corte da publicidade do Banco Espírito Santo no Expresso e com as dificuldades económicas que isso levantou na altura. E um terceiro exemplo, que tem que ver com as participações cruzadas e o nível de interesses cruzados que existem, por exemplo, entre a PT, a Ongoing, a Empresa, a Média Capital, sendo certo que a Ongoing detém uma participação significativa no Grupo Empresa. Peço que conclua, Sr. Deputado. Sr. Presidente, a Ongoing tem uma participação significativa no Grupo Empresa, mas é por sua vez também acionista, um acionista da PT, inclusivamente com 2 administradores indicados por si no Conselho de Administração da PT, e portanto gostaria, com estes 3 exemplos, que nos pudesse dizer se de facto, com o tipo de relações económicas que hoje estabelecem, com as ligações que existem entre grupos económicos e grupos financeiros, e também com este poder executivo, este poder político e executivo que temos hoje, se estão garantidas de facto condições de independência e de pluralismo na comunicação social. Dr. Pinto Balsemão, eu queria regressar aqui às questões da publicidade e das dependências económicas da comunicação social, para recuperar uma outra afirmação do diretor do Expresso, Henrique Monteiro, que a propósito do BES dizia que a maior pressão que tinham sofrido tinha sido do poder económico com aquele corte de publicidade do BES. E esta questão da utilização da publicidade como instrumento de condicionamento por força da dependência que os órgãos de comunicação social têm dessa importante fonte de receita é de facto um problema que depois tem vários níveis de decisão, ou podem ser equacionados vários níveis de solução. Em relação àquilo que é a publicidade institucional do Estado e talvez até mesmo em relação às próprias empresas públicas, a criação de regras objetivas para a definição de critérios de atribuição da publicidade é uma dessas formas e, portanto, e obviamente não é despiciando o facto da PT ser o maior anunciante publicitário do país, que obviamente isto permite ter um grande poder em termos de possibilidade de condicionamento de órgãos de comunicação social, mas também, como já aqui ouvimos hoje nesta audição, por parte do CDS, há esta perspectiva que para o Estado e para as empresas públicas criem-se regras, mas os privados de lá decidirão como entendem e decidem como querem. Bem, e a questão é esta, é que os privados decidem como entendem e como querem, de acordo com os seus próprios critérios, o que não significa que não haja por essa via também condicionamento da comunicação social, porque a utilização dos critérios que os grupos económicos bem entendem e bem definem não significa que não sejam eles também um fator de condicionamento da comunicação social. E aí temos este exemplo do BES, mas também temos os outros do BCP. Aquele exemplo da relação entre o BCP e o SOL é um exemplo objetivo de condicionamento de um órgão de comunicação social utilizando o grupo privado financeiro, um grupo financeiro privado, como instrumento para o condicionamento da comunicação social. E por isso lhe coloco a questão que tem que ver com estas relações pouco transparentes, até mesmo quando a transparência do ponto de vista económico existe. Ou seja, aquela solução que nos dizia há pouco relativamente à transparência, à necessidade de saber quais são os órgãos de comunicação social que dão prejuízo e aqueles que não dão, aqueles que sobrevivem pelos seus próprios meios e aqueles que não sobrevivem, pode não chegar, aliás não chega, no nosso entender, não chega para resolver este problema, porque um órgão de comunicação social que sobrevive pelos seus próprios meios com uma grande fatia de receitas publicitárias que lhe permite ter resultados económicos positivos, pode ainda assim ser um órgão de comunicação social condicionado se, para obter essas receitas publicitárias, se encontra numa situação de condicionamento. E era esta reflexão que deixava à sua consideração para que possa adiantar alguma coisa relativamente àquela resposta inicial que deu sobre este problema das relações económicas e da pouca clareza ou do pouco contributo que as relações económicas de dependência dão para o condicionamento da comunicação social.